pessoal, eu sou a Duda, faço parte do PET Agroenergia e monitora do SOS Números. Nessa primeira videoaula a gente vai aprender o que é limite, com um exemplo bem fácil. O João era um carinha que ele queria muito ir na pizzaria que ficava na esquina da rua dele. Sendo que lá a pizza era muito cara, até que um dia ele conseguiu juntar dinheiro para ir na pizzaria. Mas ele não queria chegar lá tão rápido. Então, à medida que ele foi andando, ele foi dando passos cada vez menores e se aproximando cada vez mais da pizzaria, com passos cada vez mais menores. Sendo que ele andava com passos, cada passo que ele dava era menor do que o anterior, a distância. Então a ideia era que cada vez mais ele estava se aproximando da pizzaria, sendo que, como ele estava andando cada vez com passos cada vez mais menores, nem dava para notar a diferença da distância que ele andava. Mas o objetivo dele era chegar na pizzaria. Então essa é a ideia que é passada pelo limite, que é dada então pela fórmula limite de uma função quando x tende a um determinado valor, um valor arbitrário, eu vou colocar aqui um valor qualquer, né? Vai dar um determinado número. Então, o que é que acontece? Cada vez mais ele estava se aproximando da pizzaria. Então, cada vez mais que você fizer o x se aproximar a um determinado valor, você tem que ver qual o valor que essa função daqui vai tender. A ideia é, o x nunca vai ser esse valor e a função também nunca vai ser aquele valor, sendo que a tendência é que dê aquele valor. Ou seja, cada vez mais que você vai aproximando o x desse número daqui, a função vai se aproximar cada vez mais de outro valor. Então, com um exemplo bem fácil, não que a ideia seja substituir, mas existem várias fórmulas de fazer limite, então peguei esses exemplos bem fáceis. Aqui, então primeiro quando você for resolver o limite, você tem que lembrar de algumas regrinhas da matemática. Então aqui, por exemplo, você tem x elevado ao cubo, menos 3, e o x está tendendo a 1, ou seja, para qual valor essa função vai tender quando o x estiver tendendo a 1? A ideia é que você faça o x se aproximar do 1 cada vez mais, por números cada vez menores, como aquele espaço que o João estava dando até chegar à pizzaria. Mas ele não chegou, ele estava tendendo a chegar à pizzaria. Então, o que a gente pode fazer aqui? Quando o x for 1, entre aspas, vai ser 1 elevado ao cubo menos 3, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó. 1 elevado ao cubo menos 3, igual 1 elevado ao cubo 1 menos 3, que dá igual a menos 2. Ou seja, quando o x estiver tendendo a 1, essa função daqui, ela vai tender ao menos 2. Não que o x seja 1, tá? Ele só está tendendo, mas ele vai chegar tão perto que a gente pode dizer que é 1. Nesse caso daqui, a gente segue a mesma ideia. A gente faz então x, a gente tem então o limite da raiz de x à quarta menos 8, com o x tendendo a 2. Ou seja, a gente vem aqui, coloca o 2 elevado à quarta menos 8, né? Só repetir. A gente vai resolver 2 elevado à quarta, 16, menos 8, que dá igual, então, a raiz de 8. Aqui, nessa parte, você vai tirar o MMC. Tira o MMC, que é bem fácil. Ou seja, né, você vai 8 dividido por 2, 4 dividido por 2, 2, né, dividido por 2 dá 1. Então, aqui vai dar 2, 2, 2, ou seja, 2 ao cubo, né? Então, você vai colocar aqui 2 ao cubo igual. E daí você vai ter a raiz, que é determinada, então, pelo expoente ao quadrado, né? Então, você vai dividir esse 2 ao cubo em 2 ao quadrado, vezes 2, que é a mesma coisa, né? Só fez uma separação para a gente poder cortar a raiz com o expoente e tirar esse número daqui para fora. Mas a raiz continua para esse número. Então, vai ficar 2 a raiz de 2. Ou seja, nesse limite aqui, para essa função, quando o x está tendendo a 2, a função vai tender a esse valor daqui. No entanto, eu falei, a gente está substituindo, né? Mas eu falei para vocês que a ideia do limite é fazer o número tender àquele número e nunca ser ele.
Então, agora a gente vai fazer esse exemplo aqui, para vocês terem uma ideia do que é isso. Então, temos essa função, vou fazer o x tender a 3. Então, vamos lá. Vou fazer. Substituir, entre aspas, 3 elevado ao cubo, menos 27, sobre x... desculpa. 3, né, que eu já estou substituindo, menos 3. Ou seja, aqui vai ficar 3 ao cubo, né, que é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é 9, vezes 3, 27. 27 menos, né, repetindo, 27 sobre 3, menos 3. Ou seja, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Isso daqui é uma indeterminação. Por quê? Porque você não pode dividir nenhum número com o denominador sendo 0. Ou seja, é desses tipos de questões de limite que você vai perceber que não é só substituir o número. A ideia não é que você está substituindo, você está fazendo o x tender a esse número. Ou seja, aqui tem uma indeterminação que está fazendo com que essa função daqui dê o denominador igual a 0. Ou seja, a indeterminação que está fazendo essa função daqui ficar dessa forma daqui, você tem que trabalhar com produtos notáveis para poder retirar essa indeterminação e assim você poder colocar o valor 3 no x, porque você não está substituindo, como eu já falei, vai fazendo tender. Mas essa questão a gente vai resolver no próximo vídeo.